Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a esse nosso projeto de matemática básica durante a quarentena. E é o seguinte, vamos falar agora de múltiplos e divisores. Vamos começar por múltiplos. E aí, o que acontece, pessoal? Eu quero que vocês entendam que quando a gente está falando de múltiplos, a gente está falando de multiplicação, assim como o próprio nome sugere, tudo bem? Então vamos pensar, por exemplo, que nós vamos falar aqui dos múltiplos de 12. Os múltiplos de 12. Os múltiplos de 12, eles vão caminhar de 12 em 12. Por exemplo, 12, 24, 36, 48, 60, 72 e por aí vai. Então, a primeira intuição que a gente tem que pensar é o seguinte: os múltiplos de um número têm fim? Não. Os múltiplos de um número natural são infinitos. Olha, 12 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6 e por aí vai, tá? Qual que é o último múltiplo de 12? Não sei, porque é infinito, tudo bem? Vamos pensar, por exemplo, que nós vamos trabalhar com os múltiplos de 30. Ora, assim como os múltiplos de 12 caminham de 12 em 12, os múltiplos de 30 vão caminhar de 30 em 30. Então, olha só, 30, 60, 90, 120, 150, 180 e por aí vai. Esses são os múltiplos de 30, que naturalmente também são infinitos. Qual que é o último múltiplo de 30? Eu não sei, tudo bem? Olha, 30 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6 e por aí vai. Tudo bem? Agora vamos pensar o seguinte. Chega uma hora que a gente consegue, a gente precisa determinar, calcular quais são os múltiplos comuns ou o menor múltiplo comum entre 12 e 30. Qual que é o MMC? Qual que entre os múltiplos comuns entre 12 e 30, qual que é o menor entre eles? Então, olha só, entre 12 e 30 eu tenho alguns múltiplos comuns, mas qual que vai ser o menor deles? O menor múltiplo comum vai ser o primeiro. Eu olho para os múltiplos de 12, eu olho para os múltiplos de 30. E olha, eu tenho aqui em comum entre eles o 60. Então, na hora que eu vou caminhando com os múltiplos de 12, que eu vou caminhando com os múltiplos de 30, eu percebo que o MMC, ou o menor múltiplo comum entre 20 e 30, ele vai ser o 60. Só que não só isso. Além de ter o menor múltiplo entre 12 e 30, eu consigo saber quais são os múltiplos comuns entre 12 e 30. O menor deles é o 60. Mas quais são os múltiplos comuns entre 12 e 30? Eu não sei, porque também são infinitos. Mas eu sei que os múltiplos comuns entre 12 e 30, os múltiplos comuns, não o menor múltiplo comum, mas os múltiplos comuns são os próprios múltiplos de 60. Então, o primeiro deles de menor é o 60, depois o 120 e por aí vai. Também são infinitos. Então, a primeira intuição, a gente tem o menor múltiplo comum e temos os múltiplos comuns, tudo bem? E o nosso foco da aula de hoje é calcular justamente o menor múltiplo comum. Aqui foi fácil, eu peguei dois números e rapidinho achei o menor. Mas se forem vários números, forem números muito distantes, vai dar um pouco mais de trabalho. E para isso existe um processo muito mais tranquilo para a gente calcular o mínimo múltiplo comum entre dois números, dois ou mais números, que é através do processo de fatoração simultânea, tá? De fatoração simultânea. Simultânea. Ok? Que é o seguinte, eu vou decompor em fatores primos, eu vou fatorar, necessariamente você nem precisa ser sempre em fatores primos, mas eu vou fazer uma fatoração simultânea entre 12 e 30. E eu vou descobrir qual que é o menor múltiplo comum. Então, como que funciona? Eu coloco aqui o 12, eu coloco aqui o 30 e eu vou decompor esses números, eu vou fatorar esses números. Olha, o 12 e o 30 eu posso dividir os dois por 2. 12 dividido por 2 é 6. 30 por 2 é 15. Eu ainda posso dividir por 2? Posso. 6 por 2 dá 3. O 15 eu vou abaixar porque não tem como.
Aí eu vou dividir tudo por 3 de novo. 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5. Eu divido novamente por 5 e chego em 1 aqui embaixo. E aí, olha, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. 10 vezes 6, o MMC é 60. Tudo bem? Então, a ideia do MMC é o seguinte: é de quanto em quanto. São questões que costumam cair nos vestibulares, no Enem, por aí vai. Uma das grandes dificuldades na hora de entender as questões é você saber se a questão é uma questão de MMC ou se a questão é uma questão de MDC. Então, tenha na sua cabeça que quando se trata de MMC, a nossa ideia é de quanto em quanto. Tudo bem? Vamos fazer aqui, vamos criar uma questão para vocês verem mais ou menos como que funciona isso. Vamos pegar um exemplo bem prático na vida da maioria de nós, tá? Vamos supor que aqui de Belo Horizonte, você vai sair daqui da região norte e vai para o centro de BH. Você tem 3 linhas de ônibus. Você tem a linha 51, você tem a linha de ônibus 52 e você tem a linha de ônibus 50. Bem? Aí, a primeira linha de ônibus, que é a 51, ela saiu da estação às 8 horas da manhã. E parte um novo ônibus, uma nova linha 51, a cada 30 minutos. Tudo bem? Vamos supor que a linha 52, que é outra linha que a gente tem de opções para a de BH, o primeiro ônibus sai da estação às 8 horas e 40 minutos. E sai um novo ônibus a cada 40 minutos. Tudo bem? E vamos supor que a última linha, que é a linha 50, que é uma linha expressa, ela parte, a primeira linha que sai da estação Pampulha, sai também às 8h40. E aí, após esse tempo, a cada 1h20, sai novamente esse ônibus. Então, a cada 1h20 minutos, sai um novo ônibus 50 em direção ao centro de BH. E aí, pessoal, eu quero saber o seguinte, é muito parecido com aquelas questões das torneiras, né? Uma torneira pinga a cada 5 segundos, outra a cada 7 segundos, outra a cada 10 segundos. De quanto em quanto tempo essas torneiras vão pingar juntas novamente? De quanto em quanto tempo essas 3 linhas de ônibus vão passar juntas? Sempre que tiver na sua cabeça, na sua enunciado, de quanto em quanto tempo, é uma questão de MMC. Então, a primeira coisa é calcular o MMC. Eu estou trabalhando com o tempo, não tem? Olha, 30 minutos, 40 minutos, 120 minutos. 120 minutos? Não, né, gente? Por quê? 1h20 minutos são 60 minutos, mais 20 minutos. Então, a primeira coisa é calcular o MMC entre 30, 40 e 80. E aqui eu já vou dar uma primeira dica para vocês. A primeira dica são todos múltiplos de 10. Então, vamos dividir tudo por 10. Vai ficar 3, 4 e 8. Eu posso dividir por 4. Eu abaixo 3, não dá para dividir. 4 por 4 é 1, 8 por 4 é 2. Aqui vai ser por 2, fica 1. 1 abaixo o 3. E aqui o 3, fica 1, 1 e 1. E aí, olha só. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 10, 240. Então, o que eu sei? Que a cada 240 minutos, esses ônibus vão partir juntos. Só que, na verdade, eu estou trabalhando com horas. 240 minutos nada mais é que 4 horas. Ou seja, a cada 4 horas, esses ônibus vão partir juntos. Mas o problema dessa questão, que é o que pode acontecer de mais complicado na prova de vocês, é esse exemplo que eu dei. Por quê? Aqui eu não expliquei para vocês no exemplo qual que é o primeiro horário que eles partem juntos. Se eu tivesse o primeiro horário que eles partem juntos, acabou com o problema. Mas eu não sei qual que é o primeiro horário que eles partem juntos. Então a gente tem que fazer aqui na mão para saber qual vai ser o primeiro horário que eles partem juntos. Combinado? Então vem cá comigo. Se a linha 51 ela parte a cada meia hora, e o primeiro horário que ela saiu foi 8h30, então eu vou ter um ônibus 8h30, vou ter um ônibus às 9 horas, vou ter um ônibus às 9h30, vou ter outro ônibus às 10 horas, ok? Vou ter outro ônibus às 10h30 e por aí vai, tudo bem? Vamos pensar na linha 52. Eu vou ter um ônibus às 8 horas e 40 minutos, eu vou ter um outro ônibus às 9 horas, que eles partem a cada 40 minutos, né? Às 9h20.
eu vou ter um outro ônibus às 10 horas, eu vou ter um outro ônibus às 10 horas e 40 minutos, e por aí vai. Vamos pensar agora na linha 50, eu vou ter um ônibus às 8 horas e 40, e aí após 1 hora e 20 vai dar o quê? Vou ter um próximo ônibus às 10 horas. Opa, já posso parar aqui, porque eu já descobri qual que vai ser o horário que eles vão partir juntos. Eles vão partir juntos, olha, 10, 10, 10. Então, a primeira vez que eles vão partir junto vai ser às 10 horas. A segunda vez, como é de 4 em 4 horas, vai ser às 14 horas. Depois, às 18 e depois às 22 horas. Esses são o que? Os intervalos, os horários que eles vão partir juntos novamente. Tudo bem? Essa seria a questão mais difícil que poderia cair na prova de vocês. Mas agora já não é mais difícil porque vocês já aprenderam. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo no coração de vocês e até mais.